Deus quiser, será hoje, Gustavo. Segundo o Haddad aqui, né? Se Deus quiser. Eu imaginava que, na verdade, estava tudo certo, que só não teria sido apresentado semana passada, justamente por conta desta viagem, né? A China, viagem que não aconteceu, mas tudo indica aí, né, que a discussão final aconteça hoje. Queria entender a primeira visão de vocês, né? Ontem a gente teve aquela ata mais firme, mais rockish, vamos dizer assim, sinalizando para o governo que sempre tem criticado bastante o Banco Central, mas a ata sinalizou o quão importante é, né, tá ali, né, o papel do governo em apresentar esse arcabouço crível, usou alguns termos ali, mostrando exatamente sobre isso. Eu estava lendo até uma entrevista do Luiz Stuberg, né, falando que o governo não derrapou na curva, mas na reta, e a 5 km por hora, fazendo críticas em relação a esta demora, principalmente aí na apresentação do arcabouço fiscal. Primeiro eu queria entender, né, sua visão em relação a essa pauta, né, o que falta tanto aí para o governo realmente, né, na sua visão, apresentar esse arcabouço, sinalizar para o Banco Central, né, o que tanto ele cobra, que é a diminuição de juros, baseado em cima do texto do arcabouço fiscal. Eu acho que assim, quando a gente começa o ano, já tem quase 90% do orçamento engessado. E o que o Lula tentou pedir para o Haddad provavelmente foi, bom, desses 10% que eu tenho livres, ou você que me consiga mais percentual ao longo dos próximos anos, eu quero ter a segurança que se eu precisar gastar mais com saúde, educação e investimentos via PAC, eu vou ter essa possibilidade. Por isso o texto retornou, conseguiram voltar a desenhar, e a dúvida é como que vai ser apresentado isso, como que o Haddad e a equipe dele conseguiram encaixar para ter essa liberdade tão grande que a gente viu que nos últimos governos é difícil. Não tem muito recurso disponível, a Dilma começou a fazer vários encolhimentos de orçamento, né? Todos os ministérios precisaram reduzir um pouco suas despesas, e Temer em seguida, Bolsonaro em seguida e Lula agora também no começo de ano. Então, normal isso, é uma situação de orçamento do Brasil. Marcos Saravalli, para o governo, né, acho que a visão que a gente tem, que é a salvação, vamos dizer assim, o crescimento, a gente sabe o quanto está atrelado realmente a conseguir baixar esses juros, né? Eu queria entender também na sua leitura, principalmente em relação ao que, né, o governo precisa fazer. É suficiente somente este arcabouço fiscal para conseguir aí ter, né, esse crescimento que o governo tanto busca em relação a diminuir a taxa de juros, ou temos outros deveres de casa, sem falar da reforma tributária, que depois eu vou entrar nela? É um outro tema, né? É outro tema. Acho que a grande discussão, lógico que a gente vai entender isso ao longo do tempo, né? Que não é só o gasto em si, mas também a eficiência desse gasto. Até, acho que um debate que a gente teve aqui na semana passada em relação, por exemplo, gasto com educação, né? Enfim, das despesas destinadas à educação. O Brasil, ele, de certa forma, até tem muito destino para a educação, mas acaba não chegando, não sendo eficiente, né, esse momento da educação. Então, acho que essa é a preocupação em relação não só a esse montante, até já fazendo uma pergunta também para o Gustavo, porque se a gente olhar para a curva de juros, olhar até para o próprio recado do Banco Central, talvez todos estejam precificando ou um cenário que a gente não consegue enxergar, como até o Stuberger falou assim, a gente não está conseguindo enxergar um palmo à nossa frente, a gente, como se fosse uma neblina, a gente está rodando a 5 km por hora para não tomar nenhuma decisão radical, porque senão a gente, se tivesse um cenário melhor bem desenhado, a gente estaria numa reta acelerando, né? E acho que talvez os gestores, investidores, está todo mundo pisando no freio, rodando a 5 km por hora. Será que realmente o mercado, o Banco Central, está muito pessimista, né, no sentido assim, de repente vem o arcabouço e era isso que eu esperava, né, que até já está sinalizando assim, foi meu Twitter de hoje, né, falei assim, pô, vamos tentar agradar a todos, né, mas aí eu brinquei assim, é possível? Pô, não consegue agradar a todos, então provavelmente ou vem algo muito ruim que você vai acabar desagradando todo mundo, né, ou será que, por exemplo, já está tão pessimismo no ar, né, que foi o inverso, né, até do governo Bolsonaro, quando a gente falava um pouquinho da reforma da Previdência. Todo mundo estava pessimista, não vai sair. Aí veio o Guedes, colocou uma reforma sobre a Previdência, depois foi sendo desidratado e acabou acontecendo uma reforma dentro da expectativa. Será que o inverso pode acontecer agora? Já está todo mundo tão pessimista e sermos surpreendidos positivamente, né? Começar daqui para frente, termos a possibilidade de queda de juros, realmente de ter um gasto, né, mais efetivo, um controle fiscal, né? Qual que é a sinalização dentro do que a gente tem expectativa hoje, até qual foi o recado do RCN, com o que realmente pode sair em relação ao arcabouço, né?
A dúvida é, o Congresso desidratar a proposta ficar melhor ou pior? Nesse caso eu já nem sei, né? Porque geralmente desidratar uma proposta fiscal seria, quero garantir gasto aqui e ali, porém já estão falando, não, a gente não vai deixar passando, não vai deixar passar tanta liberdade, vai ser uma curiosidade como que vai ser essa tramitação dessa medida. Sobre as expectativas, é interessante que a gente se baseia muito em dois grupos, o grupo dos economistas via Boletim Focus e o mercado via as curvas futuras de juros, inflação implícita. E eu tendo a concordar em um elemento com o grupo dos economistas e em outro elemento com o grupo do mercado. O grupo dos economistas eu acho que está mais preciso na questão de juros, eu acho que eles estão um pouco mais sensíveis a itens como crédito, crescimento, a própria influência política, a troca de comando do Banco Central. Então você olha o Boletim Focus, ele converte para 9 lá em 2025, 26 e segue por aí. Enquanto a curva de juros fala que mal chega em 11, depois volta a subir, estabiliza em 12 no longo prazo. Acho que tem um pouco de exagero, um pouco de pessimismo. Porém, acredito que quando você olha a inflação implícita precificando que vai estabilizar em 6%, 5,5% para 6%, já imaginando que a meta vai subir para 4% e que você tem 1,5 ponto para cima, acho que está um pouco mais razoável, porque o Boletim Focus está falando em 4% e isso se estabiliza nos próximos anos, como se a meta fosse subir para 4% e fosse ser entregue. Acredito que aí estaria mais em linha com o mercado. Então, até interessante na alocação de produtos, porque você provavelmente ainda vai ter uma atratividade grande para produtos CDI+, nesse ano, no ano que vem, mas 25 e 26 eu já diria que o IPCA+, está fazendo um pouco mais de sentido, assumindo o mesmo risco de produto, diante desse cenário, que eu consigo extrair um elemento de um e de outro.